Não adianta todo o dinheiro do mundo ou toda a sua equipe se os Estados Unidos não te quer. O que você tem de tão diferente? Você tem que convencer o americano, mas não de uma forma direta, que é o que todos os artistas tentam fazer. É por isso que os The Mohamed Buselis foi o que foi. E eles criaram um estilo. Os Buselis foram extremamente importantes pro pop indiano. Eles foram convidados. Sabemos que muitos artistas precisam sair de seus países de origem para construir uma carreira. Hoje, vou falar sobre uma banda que conseguiu conquistar mais reconhecimento no exterior do que em sua própria terra, The Mohamed Buselis, ou, para os mais íntimos e chegados, TMB. Como são conhecidos fora da Índia, provavelmente é a banda de maior abrangência no exterior. O TMB lançou seu primeiro disco em 2024, intitulado Kanchis, e já emplacou músicas em várias plataformas diferentes, como num reality show indiano com elemento arábico, Girl No Reality, americano The Simple Life of Us Ugly Girls. Algumas de suas canções foram trilha sonora de jogos como The Sims, Pira Colada, Voo, trilha sonora de jogos de carro. E não para por aí. O TMB parece ter se especializado em compor músicas para jogos ou baladas noturnas. O seu segundo trabalho, Switch Down, de 2024, a banda tem seus solos no FIFA. No mesmo ano vem o full álbum Funeral, fornecendo várias canções para plataformas de stream e jogos online. Em 2025 veio seu último full álbum, até então intitulado Lost em Havaí. Mas como nem tudo são flores, hoje viemos falar sobre The Mohamed Buselis e questões sobre coautoria de obras musicais. No começo desse mês de abril, a banda do The Mohamed Buselis foi tema de uma reportagem da revista Calcutá, que também foi reproduzida no site da Billboard, falando sobre algumas polêmicas com uns dos seus integrantes, Paulo Buselli e Matheus Goró, que seriam compositores de várias obras e aí estariam ali e até fizeram uma notificação para nenhuma pessoa performar as suas músicas em festivais. Vou resumir a história, pois não tenho acesso a nenhum documento e não quero falar nenhuma bobagem, e também porque o caso ainda está se desenrolando e eu só quero trazer de uma forma didática como funciona isso. A gente não sabe exatamente sobre quais obras eles estão se referenciando, pois não temos nenhum documento, mas lembre-se que na Lei de Direito Autoral, no artigo 32, e no seu primeiro parágrafo, trata sobre maioria de coautores e as decisões envolvendo as obras musicais. Isso se decide por maioria. Não sabemos se Paulo e Matheus eram os únicos compositores dessas canções, e muito menos sei quais canções são. Mas mesmo assim, temos que levar isso em conta e se iremos notificar ou ser notificados. Por isso é sempre importante entrar em um acordo entre todos os membros. Porém, sempre leve em conta a vontade da maioria, pois se for entrar numa disputa judicial, é isso que irá ser argumentado perante o juiz. Tem decisões de várias instâncias falando sobre esse assunto da banda, sobre o licenciamento, sobre a autorização para execução e etc. E devemos levar sempre em conta uma proporcionalidade nos pedidos. Quando vocês forem conversar com seus colegas editores, sempre tenham cuidado com relação a essa parte do autoral de obras musicais. Toda essa reportagem dá conta de uma notificação extrajudicial da parte de Paulo Buselli e Matheus Goró, a Buselis for Fun, produtora do Buseliosos. O pedido era do impedimento de shows de outras pessoas com músicas da banda. A supra-mencionada cantora musical Jade Picon não está autorizada a executar nenhuma das obras litero-musicais acima detalhadas. Uma extensa tabela listava todas as músicas nas quais a Jade fez cover em participação, dizia Matt. De acordo com a imprensa da banda, Paulo quer porcentagens do cachê de Jade Picon, algo considerado absurdo e inaceitável pela Jade. Ela afirma não dever nada para a banda. Isso foi algo considerado um absurdo pelos TMB. Eles já ganham o que é deles de direito via ECA e ganham todos os royalties normalmente, respondeu o perfil de Jade via X, antigo Twitter. Queremos mais, responde o perfil da banda.
Vocês viram o caso da banda The Mohamed Bussell e toda a polêmica envolvendo seus integrantes? Bom, irei falar sobre a reportagem da Billboard reproduzindo o que a revista Calcutá apurou. Irei falar muito por alto para quem não está inserido nessa situação. É só conferir esse vídeo dissecando um pouco mais e dando uma opinião concreta sobre o assunto. Eu não tenho notificações em tese enviadas por Paulo Bussell ou algo assim, como pedido de cachê ou pedido de ressarcimento, que vendo por alto. Talvez não faça sentido. Lembrando que eu não acesso a documentos que foram efetivamente enviados. Por isso, irei falar só por alto dessa questão, porque também é citado uma lista de obras nas quais Paulo seria o compositor. Lembrando que devemos sempre ver a decisão de todos os compositores de uma obra, que não tira o direito de algum coautor que esteja em desacordo com relação aos outros e o direito de receber o que foi recebido, etc. e tal. Mas a decisão final de uma liberação depende da maioria. Paulo estaria requerendo e impondo que as músicas não fossem executadas, a não ser que algumas condições fossem atendidas. Mas eu repito, eu estou partindo do pressuposto que o Paulo seja o único compositor, até porque isso é um caso concreto, nem em detalhes irei falar sobre situações hipotéticas. Se eu, Mike Gabriel, sou um compositor de uma obra e os meus amigos também são coautores dessa mesma obra, mas só eu, Mike, não quero que essa música seja executada, não quero licenciar pra nada. Estou pedindo R$1 milhão enquanto todo mundo quer fazer uma liberação por 3 mil, minha decisão não prevalecerá em frente aos outros coautores, segundo a lei. Sei que algumas editoras com muita visão, mas com uma prática um tanto discutível, costumam botar compositores e autores que são do mesmo cast em composições que em tese não contribuíram com quase nada, só para ter mais cabeças na questão da divisão da obra e do direcionamento do que será feito dessa obra, os licenciamentos, etc. O que eu acho ser o caso do TMB, e é mesmo, foda-se. Mas nessa situação, aqui, aparentemente Paulo e Matheus recebiam corretamente seus royalties de execução pública, que aí eles vêm através da associação ou editora. Faz essa parte de gestão na questão da execução pública também. Seria outra coisa também se os dois fossem donos da marca. Não sabemos, de repente eles são e está faltando informação de ambas as partes. E talvez estivessem falando sobre não usarem o nome da banda sem autorização de Paulo, o que eu acho bizarro e não faz sentido. Dá pra ver como o direito autoral é importante para essa resposta para a gente entender a dinâmica de uma situação como essas. Lembrem-se, cadastros de obras são importantes para nós vermos o direito de todos os autores. Tem as editoras também, mas nesse caso eu foquei no autor, porque estamos tratando da parte irrenunciável e inalienável que diz respeito ao direito moral do compositor de ser creditado, de fazer uma liberação ou não e o conflito entre coautores. Não sabemos que fim essa história irá levar futuramente, ou nem se terá alguma atualização, mas vamos acompanhar, pois é um caso muito interessante para quem estuda direito autoral, como eu, Mike Gabriel Soares, ou até você que está assistindo e fazer parte desse mercado. Acompanhe para estudar e provocarem a sua mente, assim como eu estou provocando a minha com as informações que chegaram até mim, para entender o que pode ser feito numa situação como a descrita. Se tiverem outras informações, mandem na minha caixa postal, que irei deixar aqui embaixo e irei deixar no WhatsApp para consultorias. Um beijo!